Bem, hoje eu estou aqui para conversar com a diretora da Biblioteca Municipal, Adelaide Galhardo. Adelaide, obrigada por nos receber. É um prazer. Adelaide, nós gostaríamos de saber, bem do iniciozinho, já que estamos nessa cidade tão agradável que é Penafiel, você falasse um pouquinho de Penafiel para depois a gente falar um pouquinho da biblioteca, pode ser? Com certeza. Então, Penafiel é uma cidade antiquíssima, portanto é a cidade desde 3 de março de 1770, mas como território, Penafiel tem fortes presenças já desde a época pré-histórica. Nós temos fortes vestígios a nível do megalitismo, portanto nós temos antas, nós temos dólmenes, portanto a dólmen é a mesma coisa, mas nós temos menires, nós temos cromlechs, nós temos alinhamentos, nós temos tudo aquilo que define o período megalítico. Para além disso, nós temos, por exemplo, uma forte presença castreja, temos uma forte presença a nível da romanização, basta falar da Citânia de Montemozinho, e depois, por exemplo, temos uma rota de românico extremamente importante, do qual posso destacar, por exemplo, Abragão, Paço Sousa, Boelho, Cabeça Santa, enfim, uma série de igrejas. E depois temos, a partir mais ou menos do século XI, documentos que registram já a existência do nome Penafiel, ligada a julgados, portanto, o que significa que se fazia julgamentos nesta região, o que por si só marca que era um território importante. E temos, a partir do século X, XI, realmente aqui já o registro desta zona em vários documentos, não só através do julgado, mas com uma presença que historicamente, a nível da história de Portugal, é muito importante, que é o Egas Muniz, que foi aio de Dom Afonso Henriques e que era senhor das terras de Ribadouro, e as terras de Ribadouro apanhavam uma parte do que é o território Penafiel. Portanto, antes... Nós temos documentado antes, até e já agora, no nível da Alta Idade Média, o território da Négia, no qual depois iria ser incluído Penafiel, e depois as terras que pertenciam a Egas Muniz, que aliás está enterrado no mosteiro de Paço Sousa, e portanto isto só para dizer que há realmente, a nível histórico, este território está fortemente marcado. Sendo que a cidade de Penafiel se vai começar a desenvolver a partir do século XI, com o núcleo de São Martinho de Moazás. E aí, a partir do século XI, ela passa a se torna, Penafiel, uma cidade que começa a ser desenvolvida? Não propriamente. Então, vamos lá. Então, os pontos. No século XI existia uma localidade que é São Martinho de Moazás, que é onde hoje se situa mais ou menos o cemitério de Penafiel, e acontece que, mais ou menos por volta do século XIV, XV, na outra ponta do que é hoje a cidade de Penafiel, começa-se a desenvolver o núcleo de Arrifana, que é onde hoje, por exemplo, temos a nossa igreja matriz. E esse núcleo de Arrifana começa-se a desenvolver mais com o núcleo de São Martinho de Moazás, e a população local constrói uma igreja, que é a igreja que nós vemos atualmente, que é dos finais do século XVI, e reivindica que o pároco que estava em São Martinho de Moazás passe para o lugar de Arrifana. E então, isto vem a acontecer. E com o desenvolvimento da Arrifana, em 1741, o rei Dom João V atribui ao lugar o título de vila, e depois, mais tarde, em 1770, Dom José I atribui à vila da Arrifana de Sousa o título de cidade com o nome de Penafiel. E então aí sim já temos a cidade de Penafiel. E eu tenho vivenciado as tradições religiosas aqui em Penafiel, nesse período que eu estou aqui, tem me agradado muito. E a partir dali, quer dizer, tem a igreja, mas nós temos outras igrejas importantes aqui em Penafiel também, além da igreja matriz. Penafiel, só a cidade de Penafiel tem 7 igrejas. Que são muito bonitas. Tem 7 igrejas, a mais antiga é realmente a igreja matriz, que nasce dos finais do século XVI, porque é a partir daí que depois a cidade de Penafiel se desenvolve, e portanto acabam por a extremidade da Arrifana e a extremidade de São Martinho de Moazás crescerem uma de encontro à outra, digamos assim, criando o que é hoje em dia a cidade de Penafiel. Mas temos, e já agora estamos a falar de igrejas, para além da igreja matriz, destaco a Igreja da Misericórdia, que é do século XVIII, e que foi a igreja que inicialmente iria ser a sede do bispado, porque quando Penafiel é levada à cidade a 3 de março de 1770, logo a seguir, em junho, é criado o bispado de Penafiel. E a Igreja da Misericórdia iria ser a sede do bispado. Foi nomeado um bispo, que foi Frei Inácio São Caetano, que era confessor da rainha,
que nunca chegou a vir a Penafiel e o bispado foi extinto 9 anos depois. De qualquer das formas, a Igreja da Misericórdia seria a igreja que daria lugar ao bispado, e não é por acaso que nós podemos ver que as ruas à volta da Igreja da Misericórdia têm nomes associados ao bispado, a Quinta do Bispo, a Rua do Paço e por aí adiante, portanto tudo associado a esse episódio da história de Penafiel. Temos, por exemplo, depois o convento da Igreja de São Capucho, portanto, que fica à beira do atual hospital, que também é uma igreja que tem um aspecto curioso, porque estava ligado a um convento, portanto, que entretanto nas épocas liberais foi completamente incendiado e só sobreviveu a Igreja dos Capuchos, que está lá. Temos a Igreja das Freiras, que era onde as órfãos se recolhiam, temos a Igreja do Calvário, portanto temos aqui 7 igrejas, pelo menos, enfim, que são todas elas muito bonitas e que podem ser visitadas e que mostram realmente o cariz religioso que estava a falar. Com certeza. Nós Isso também, peço desculpa, que é do século XIX e que é a imagem de marca de Penafiel. E aí, agora voltando, né, porque nós estamos aqui na Biblioteca Municipal de Penafiel, mas eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade que a Adelaide está nos dando de contar toda a história de Penafiel. Bem, e aí na década, né, no ano de 1863, a biblioteca foi inaugurada. Não aqui. Um salto em outro, até chegar aqui teve um longo caminho. Sim. Há notícias da existência de uma biblioteca nos finais do século XIX que não sabemos onde é que ficaria, e temos notícias dessa biblioteca por causa de uma doação que veio da Biblioteca de Porto. Não temos registro algum onde é que essa biblioteca poderia existir. A primeira documentação que temos de uma biblioteca efetiva em Penafiel é de 1917, que se situava na Avenida Araújo e Silva, que é uma rua que dá acesso ao atual Hospital Erfana de Sousa. Temos inclusive que conteúdo é que tinha essa biblioteca, onde é que ficava, estava a responsabilidade de Luís Santilhão de Sousa Bessa, mas essa biblioteca depois fechou, passou depois para um outro edifício que ficava na avenida principal e só passou para este edifício onde nós nos encontramos atualmente na década de 40, que o Abílio Miranda, que na altura estava ligado à Comissão da Cultura e foi vereador da Cultura da Câmara, realmente desenvolveu vários esforços para a criação da biblioteca, que era a Biblioteca Museu. E então, em 1947, foi realmente inaugurada no resto de chão deste edifício. E, curiosamente, o que era este edifício? Este edifício foi criado no século XIX, pelo Barão de Calvário. O Barão de Calvário era um brasileiro que estava na viagem, portanto, era um português que fez fortuna no Brasil, e que por volta, quando ele tinha mais ou menos 50 anos, veio para Penafiel, a esposa era de Penafiel, e comprou esta quinta, que era a Quinta do Calvário, porque pertencia ali à Igreja do Calvário. Portanto, construiu esta casa, que era das casas mais imponentes da região, e na altura foi atribuído o título de comendador, e como a casa era das casas mais importantes aqui da cidade de Penafiel, quando o rei Dom Luís veio por 2 vezes a Penafiel, foi nesta casa que ele foi recebido. E foi tão bem recebido aqui que o rei Dom Luís deu o título ao comendador Manuel Pereira da Silva de Barão, como era o uso e costume nos finais do século XIX. E daí que este palacete ficou associado ao nome de Barão do Calvário. A família do Barão do Calvário vendeu o palacete à Câmara nos inícios da década de 20, que transformou a parte superior em tribunal e a parte do resto em cadeia. Quando na década de 40 a cadeia muda-se para novas instalações, então o Abílio Miranda aproveita para utilizar o resto de chão aqui da biblioteca, na altura do palacete, para a Biblioteca Museu, onde vai ficar, enfim, há períodos que encerra e que torna a reabrir, onde vai ficar até à década de 80, quando, com a criação do novo tribunal, a Câmara se candidata à rede de leitura pública e, portanto, se faz a biblioteca onde estamos atualmente. Sendo que eu lembro perfeitamente como é que era a biblioteca antigamente aqui no resto do chão, e os livros estavam, algumas divisões eram autênticas celas dos reclusos, e inclusive tudo isto estava cheio de grades e, portanto, tinha as características todas de uma cadeia, e pese o esforço desenvolvido pelo Abílio Miranda e pela funcionária que aqui então trabalhava, a dona Amelina Brandão, realmente era muito pouco convidativo o aspecto da biblioteca. E aí, em 1995, o presidente Mário Soares inaugura oficialmente a biblioteca como está hoje. Correto.
Correto. O projeto começou nos finais da década de 80, houve aqui alguns atrasos e a 4 de março de 1995, com a inauguração do então Presidente da República, Dr. Mário Soares, a biblioteca foi inaugurada. E agora a biblioteca ela faz parte, ela integra a rede de bibliotecas associadas da Unesco. Correto. Para além da rede de bibliotecas da Unesco, integra também a rede de bibliotecas Norte, a rede de bibliotecas de Val de Sousa e a rede de leitura pública. Aliás, ela começou por ser, ainda é, obviamente, faz parte da rede de leitura pública e depois então as outras parcerias. E eu tenho visto que grupos escolares vêm aqui visitar e vêm conhecer, não é assim? Certo. A Biblioteca Municipal Penafiel, ao fazer parte da rede de leitura pública, tem que ter obrigatoriamente algumas condições. Tem que ter, para já, espaços diversificados, ou seja, nós temos espaços de leitura para várias faixas etárias, temos espaço para audiovisuais, temos um auditório, temos um bar, temos uma sala de expressão plástica, temos espaço à hora de conto, enfim, temos isto tudo. Temos que ter também uma programação variada para todos os públicos, nós temos cinema, temos hora de conto, temos exposições, temos encontro com escritores, temos tudo isto. Portanto, é muito mais do que apenas ter aqui os livros, senão seríamos apenas um posto de livros. Temos que ter dinâmica e, já agora, também só referir que a biblioteca é mais do que este edifício, porque nós, para além deste edifício, temos uma biblioteca itinerante que percorre o concelho de Penafiel, temos 2 polos, ainda fazemos o acompanhamento à rede de bibliotecas escolares, fazemos o acompanhamento de atividades a nível da pediatria do Hospital Padre Américo e ainda nos deslocamos ao estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Portanto, nós há aí um outro aspecto também e trabalhamos com os centros de dias e associações. Portanto, nós temos também fora de portas, às vezes as pessoas chegam aqui e não vêm técnicos porque estão todos para serviço exterior. Ou então, às vezes, por exemplo, como as escolas às vezes têm alguma dificuldade de se deslocar aqui, porque não esquecer que há aqui freguesias que são mais perto do Porto que provavelmente do centro de Penafiel, nós vamos trabalhar com as escolas. Portanto, há todo um serviço fora de portas que nós fazemos. Mas realmente a biblioteca é muito mais que os livros, é tudo aquilo que permite qualquer pessoa, e estava a falar da comunidade de Val de Sousa, portanto, qualquer pessoa gratuitamente pode vir à biblioteca, gratuitamente utilizar os seus serviços. A única coisa que tem que pagar é pelas fotocópias, mas de resto todos os serviços da biblioteca são completamente gratuitos. Temos a parte do auditório, que tem nesse auditório concertos, né, exposições aqui na biblioteca, e temos muitas personalidades aqui de Penafiel, escritores, poetas, jornalistas, não é? Penafiel tem realmente figuras de vulto associadas em vários aspectos políticos, enfim, literários. No campo da literatura, que é aquele que me diz mais respeito, eu, por exemplo, destacava logo a partir do século XIX, nós temos uma pleiade de escritores que estão diretamente relacionados, por exemplo, com Camilo, com Eça de Queiroz. Só para dar um caso, o Germano Vieira de Meireles era amicíssimo do Antero de Quental. Quando o Germano Vieira de Meireles morreu, quem ficou o tutor das filhas dele foi o Antero de Quental, que inclusive vinha aqui a Penafiel passar o Natal com ele. O Camilo Castelo Branco, por exemplo, amicíssimo do Joaquim de Araújo, eles trocavam correspondências regulares. O Joaquim de Araújo também se correspondia regularmente, por exemplo, com o Eça de Queiroz. António Nobre passava muitas temporadas aqui em Penafiel. A mãe de António Nobre era de Penafiel, São Martinho de Recesinhos, e ele vinha cá nas férias. Inclusive ele só não morreu cá porque o irmão na véspera que ele faleceu veio cá buscá-lo e ele depois veio a morrer na Foz no dia seguinte. Portanto, temos, se formos agora mais recentemente, por exemplo, eu posso referir que escritores como Miguel Torga no seu diário fala de Penafiel, Jorge Sena fala de Penafiel, Ferreira de Castro passava largas temporadas nas termas de São Vicente. Portanto, por exemplo, o Almeida Garreta, transladação dos seus restos mortais para o Panteão Nacional de Belson, penafilense, que foi Joaquim de Araújo. E podemos falar, por exemplo, do jornalista José Rodrigues dos Santos,
que as origens dela são todas de Penafiel. E pronto, portanto, temos aqui, podemos falar das nova vaga de escritores como o escritor Alberto S. Santo, que é o nosso atual comissário de escritaria, que também tem muitas obras publicadas. Portanto, realmente temos escritores que se destacam no panorama nacional. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora o que é a Escritaria. O Escritaria é um festival literário que este ano vai para a sua 11ª edição e que é o único festival literário que se realiza em Portugal que homenageia um escritor. Porque há vários festivais literários, mas que homenageiam vários escritores e este é o único festival que realmente homenageia um escritor. Já tivemos aqui, como disse, vamos para a 11ª edição, já tivemos aqui José Saramago, Urbano Tavares Rodrigues, António Lobo Antunes, Agostina Bessa Luís, Miguel Sousa Tavares, Mário Cláudio, Alice Vieira, todos eles passaram por aqui. Portanto, são homenagens que fazemos a estes escritores. Inicialmente começamos com 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, largamos para uma semana, em que temos durante toda a semana uma feira de livro. Nas primeiras semanas, portanto, nos primeiros dias, melhor dizendo, convidamos escritores locais para mostrar o seu trabalho e depois, geralmente, o escritor homenageado chega à quinta-feira e, a partir daí, há todo um programa que tem cinema, teatro, animação de ruas, exposições, colóquios, que ao longo da Feira do Livro, que ao longo de todos esses dias invade aqui a cidade de Penafiel. Isso, a Escritaria acontece em que período? A Escritaria acontece em outubro, nos inícios de outubro. Então, não há por que não vir conhecer Penafiel. Para além daqueles hotéis que, enfim, todas as cidades têm, nós temos aqui, por exemplo, aldeias preservadas como Quintandona, que permite a nível, e não só, temos turismo rural, para quem queira vivenciar um bocadinho melhor, enfim, as localidades, e tem que salientar aqui aldeias preservadas como Quintandona, que nós temos, por exemplo, em setembro, a Festa do Caldo, que é uma festa que se realiza na aldeia de Quintandona e que envolve música, música tradicional, sobretudo, animação, e que vale a pena quem queira vivenciar um bocadinho os costumes locais de, por exemplo, vir à Festa do Caldo em setembro a Quintandona e depois, se quiser, ficar para a Escritaria no início de outubro. Quem quiser pode ir à internet, pode consultar a nossa agenda, a agenda da Biblioteca Municipal de Penafiel. Se quiser conhecer a programação da Câmara, portanto, do município de Penafiel, basta também pôr Penafiel, que tem a página da Câmara com todos os eventos, até porque nós, a partir de junho, julho e agosto, temos o Sentir o Verão, portanto, com vários programas para todos os gostos, para quem queira vir a Penafiel sentir o verão. E depois, em setembro, como eu referi, arranca a Festa do Caldo, depois em outubro temos o Escritaria e, portanto, até ao final do ano temos sempre programação. Temos novembro, temos dezembro com o Natal, cidade super iluminada, muitas atrações. Enfim, todos os meses são motivos para... Aliás, Penafiel também é cidade natal, portanto... Não há por que não vir a Penafiel. Para além do que, já agora, a nossa gastronomia também, para quem gosta de comer, come-se muito bem em Penafiel. Temos assim, muito bem, pratos muito típicos bem. Aqui, por exemplo, temos o cabrito, temos a lampreia. Em agosto temos as festas de São Bartolomeu e em novembro as festas de São Martinho, que é o padroeiro da cidade. Então, pessoal, vamos vir a Penafiel, 30 quilômetros do Porto, região belíssima, é uma região belíssima realmente. Temos muitas coisas aqui para mostrar e para falar de Penafiel. Eu agradeço muito a Adelaide Galhardo pela sua participação aqui. Para vocês eu desejo um abraço e que venham em breve, muito breve, a Penafiel, aqui no norte de Portugal.